Sejam bem-vindos a mais um episódio Dressall Channel. Hoje estamos aqui com Marconi Bartoli, CEO do Grupo Estrutura, de lá de Joinville, um grupo que é responsável por construção e incorporação de sonhos. Há muitos anos eles constroem no litoral de Santa Catarina, Joinville, Porto Alegre e Curitiba. Seja bem-vindo, Marconi. Obrigado, Daniel. Obrigado aí pelo convite. Vai ser um prazer estar trocando ideias aqui sobre mercado imobiliário, novos comportamentos, né, de vida, que impacta tudo, né? Impacta o teu cliente aqui, seja ele arquiteto, seja o meu cliente, né, morador que vai decorar, equipar, mobiliar a sua casa. Então, acho que a gente está vivendo um momento de muita mudança e vocês são muito inovadores, pensam muito na frente, vai ser um papo legal. E eu acredito que esse tema, né, da casa, da vida, é um tema muito interessante porque a vida vai se transformando e essa sensação de que as coisas mudam, né, o comportamento de onde nós vivemos e o serviço, o operacional do dia a dia, isso a gente sente que existe uma evolução, né, Marconi? Nossa empresa tem 49 anos, né? Que é a minha idade. Ou seja, comecei a trabalhar no ventre da minha mãe. Mas eu lembro, assim, pequenininho, né? Já acompanhando meu pai em obra. E uma coisa é a construção em si, né? Esse negócio do hardware, a coisa física. Outra coisa é a parte comportamental do negócio, né? Do teu cliente. Que é isso, né? É como é o estilo de vida que muda de tempo em tempo. Então, assim, eu pude acompanhar muitas décadas, né? Essa mudança. E eu lembro uma coisa que é bem emblemática. Lembra quando tinha planta em alguns apartamentos que tinha o home office? O home office, pelo menos nas nossas plantas, a gente adequou, a gente fez um corredor mais largo e daí cabia 2 computadores com aquela tela grande, com a torre, Winchester, lembra que falava Winchester? Ou seja, um espaço de trabalho para o homem e para a mulher, e às vezes o filho para trabalho de escola. Então, era um home office. Isso não durou 2 anos. Porque não durou. A gente chegou a entregar o prédio, aquilo virou obsoleto. Acabou virando um cômodo de armário, de despensa. Porque o computador foi diminuindo, até, né, chegar nisso aqui que a gente usa hoje. Isso tem muito mais capacidade, velocidade do que o computador de 20 anos atrás. Então, assim, a vida ela vai mudando de acordo com tecnologia, de acordo com impactos, pandemia, né? A mudança que a pandemia deu no horário, no viver, nas primeiras necessidades, reflexões. Então, assim, o comportamento do ser humano é algo que tu não tem como ficar engessado, senão a gente estava nas casinhas com banheiro fora da casa de 1910, né? Mas uma curiosidade, né? Você comentou que essa demanda do home office surgiu e depois você achou que teve um momento que as pessoas deixaram de dar atenção para aquilo, porque hoje as pessoas trabalham muitas vezes em casa. O home office deixou de ser o corredor, né? Deixou e passou a ser um elemento fundamental para o espaço. A minha leitura sociológica e um pouco filosófica, Daniel, disso é assim, ó, a gente vive ciclos, né? Então teve uma hora que o ser humano falou assim, eu não quero levar trabalho para casa. E daí não quer mesmo. Daí teve uma hora que ele foi obrigado não só levar o trabalho para casa, pandemia, estou falando especificamente, como montar, fazer um setup, né, de um escritório em casa. Para vários aquilo ficou, para outros ficou um híbrido, para outros voltou a virar o quarto de hóspede ou do filho, sei lá o quê. Teve gente, o mercado imobiliário não foi afetado pela pandemia, pelo contrário, ele cresceu, porque teve uma dinâmica de troca, né? Eu estou num 2 quartos, eu preciso de um 3, porque eu preciso de um escritório. Eu estou num 3, eu preciso de um 4. Eu estou num apartamento, mas o que eu quero é espaço, eu quero terreno, eu quero casa. Foi para casa. O mercado ficou muito dinâmico durante a pandemia. E daí, com a volta, né, como eu falei, alguns mantiveram, outros ficaram no híbrido, então mantém também, outros não querem isso. Mas aí vem a outra coisa, né? Isso aqui que a gente está fazendo hoje. Né? Tu está usando um canal, provavelmente isso aqui vai estar no YouTube, no Instagram de vocês, a gente vai mandar por WhatsApp, que é colocar para fora o pensamento da Dressall, né? O que o CEO dela, né, o Daniel, o visionário do negócio, pensa junto com seus convidados e leva para fora, né? Aqui é uma extensão do teu branding, né? Da tua comercialização até. As pessoas se engajam por isso. E daí para vários profissionais ou vários founders, né, fundadores, quem está mais à frente do negócio, não é nem mais ter um escritório somente em casa, é ter um estúdio, é ter um espaço desse.
Tem gente que faz live todo dia. Tem gente que adaptou fazer a live para o seu time comercial diariamente, 6 da manhã, 7 da manhã. Então, assim, pro seu time pro comercial. seu time, fora quem bota para Instagram e coisa aberta. Então, assim, qual é o impacto disso aqui na vida, né, no comportamento das pessoas que impactam o espaço onde elas vivem, onde elas moram e para onde elas voltaram a trazer trabalho? Então, acho que a gente sempre está nessa tensão cíclica, né, das mudanças e o que cada um quer e não quer. Às vezes, tu não consegue nem ser muito dono de si, do seu próprio pensamento, quanto a você quer ou não quer. Tem uma onda, né, que te empurra para aquilo. Daí, de acordo com a descida de jacaré ou de prancha na onda ali, cada um vai falando, opa, isso aqui é para mim ou não é. Mas hoje sim, a gente vive um impacto que o trabalho pode estar no centro da tua sala de estar, da tua casa, fazendo live, conteúdo, colocando para fora. E uma questão que muitas vezes eu refleti, porque quando você pensa em um empreendimento, você não é algo que você começa hoje, no dia 1º de janeiro, e isso vai acontecer em julho. Não, o trâmite, né, todo o cronograma desse pensamento, ele é extenso. Exato. E por esse tempo, muitas coisas podem acontecer. Você, como CEO, o Grupo Estrutura em si, na hora que vocês vão conceber um novo empreendimento, existe uma metodologia, existe um caminho de pesquisa que vocês fazem para entender o comportamento daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? Como é isso? A gente tinha o nosso negócio próprio, assim, muito caseiro, né? Com uma empresa de 49 anos, tu tem suas formas, seus jeitos de fazer. Claro. E a gente, mais no nosso DNA, Daniel, sempre teve inovação, mesmo há 49 anos atrás. Né? Lá na época nem se falava inovação como uma palavra de gestão, de diferencial, mas o meu pai e os sócios dele na ocasião, eles já faziam algumas coisas inovadoras. Vou te dar um exemplo. Forro, varanda. Sim. Joinville, varanda. Era uma inovação. Claro que já tinha varanda. Não existia. Para aquele mercado era uma inovação. Uhum. Daí colocar forro de madeira na varanda, inovação. Colocar uma churrasqueira na varanda, inovação. Tô falando já de projeto pulando de um pro outro, né? Não no mesmo. Piscina no prédio. Quadrinha de esporte, inovação. Churrasqueira coletiva, inovação. Então, assim, do jeito deles, eles vinham fazendo inovação. Isso foi ficando no nosso DNA. Claro, né, que hoje inovação é uma coisa estudada e perseguida e é diferencial. A gente tem isso forte na empresa. Então, assim, a gente tem o nosso jeito de olhar mercado, analisar muito isso, comportamento. Duas coisas que a gente analisa muito é comportamento, né, do usuário, do cliente ou do investidor, que hoje é um cliente importante nosso, ou seja, não é nem o comportamento dele em relação ao uso do imóvel, porque ele não usa, ele quer só saber a renda no bolso dele. Claro, então é um outro tipo de comportamento. Uhum. Então a gente olha muito o comportamento e a gente olha muito tendências com as ondas do que aconteceram em mercados mais maduros que o nosso, que sobretudo é Estados Unidos e Europa. Leva um tempo para chegar aqui no Brasil, qualquer tipo de onda no mercado imobiliário não é diferente. Então a gente olha isso, e que está ligado lá atrás é comportamento também. Senior living, negócio que agora está todo mundo falando, faz 8 anos que a gente estuda. Tem uma questão demográfica, comportamental, né, social que está acontecendo que vai demandar esse tipo de produto no Brasil. Então sim, a gente tem esse nosso modelo próprio do Grupo Estrutura de analisar até chegar no nosso produto. Daí tu acerta alguns, né? Tu fica com teus campeões ali, aquilo fica mais uma repetição com ajustes de tempo em tempo. E hoje a gente tem um diferencial muito interessante, que é um cliente, né, de vocês também, que a gente tem a consultoria da Porsche, né? Então, assim, além de ter a assinatura da Porsche Consulting no primeiro empreendimento em Santa Catarina, que é com a gente tem essa transferência de conhecimento pela Porsche Consulting do que aconteceu na fábrica de Stuttgart, né, com o carro da Porsche mesmo. Incrível. Né, durante um período que já era, né, um super produto de qualidade, icônico, mas se tu olhar a produção da Porsche, eu posso falar isso publicamente, porque o CEO deles fala isso publicamente, é material que a gente compartilha, como fábrica, como produtividade e eficiência, nem parecia uma fábrica alemã. Um troço terrível e não produtivo, mesmo que desse um produto de qualidade no final. E a outra coisa é que eles estavam num problema financeiro muito grande, então assim, para quebrar. Com isso, eles foram atrás da Toyota para fazer uma consultoria, né? A Toyota estava despontando como o que virou Lean Manufacturing, né, no mundo, mas foram os japoneses que começaram com 5S, Kaizen, Kanban, Just in Time e qualidade total, né? E eles falaram, cara,
vem aqui e nos ajuda com isso. Fizeram, os alemães foram muito humildes naquela ocasião ali em aceitar, ao mesmo tempo que eles abriram o portfólio, foi crescendo o portfólio de produto, não era mais basicamente um 911, né, um Carrera, e daí eles foram melhorando a eficiência financeira e de produção, ao ponto de que hoje a Porsche é a mais eficiente do mundo, mais do que a própria Toyota, que faz mais de 5 milhões de carros por ano e eles 300 e poucos mil com muita personalização, que tu sabe, tu é um cara de indústria também, né? Que quanto mais personalização, tua eficiência diminui, eles conseguem mesmo assim ser mais. E também os mais lucrativos. Agora que eles estão nesses 2 últimos anos aí que está passando por uma mudança. Mas sim, isso ficou clássico. E esse conhecimento eles trouxeram para algumas áreas de setores de economia, não automotivo, construção é um deles, e a gente contratou e tem uma transferência de conhecimento disso para o nosso negócio, seja na eficiência de construção, seja de velocidade e de custo e de ambiente de trabalho, dentro de uma obra que tu sabe que não é o lugar mais bonito do mundo no Brasil para se trabalhar. Um trocinho d'água para o vinho e junto com isso eles entram no planejamento, né, no nosso planejamento, entendendo como a gente funciona, trazendo a metodologia própria deles. Então hoje a gente tem 2 mãos, né, que trabalham juntas. Uma, nossa própria percepção de mercado, visão de produto, análise de comportamento e chegar até o produto, junto com essa eficiência, né, de gestão e metodologia da Porsche. Que interessante isso. Minha cabeça está borbulhando aqui porque eu não consigo imaginar como pode ter sido o impacto, né? Primeiro, atrelar naturalmente uma grife como Porsche, né, linkar com o grupo estrutura, né, você está linkando uma grife que é mundialmente conhecida, desejada, né, símbolo de desejo e muito interessante porque cria-se um link diretamente com, né, o branding do grupo estrutura de vocês, mas eu acho que deve causar um impacto muitas vezes com filosofia, com cultura, né, a cultura alemã, né, que pode chocar muitas vezes em momentos com uma cultura. Conta para nós, assim, você sentiu nesse processo, em algum momento, que foi mais complexo absorver algo? Como é que aconteceu isso? Daniel, não. Pelo contrário, sabe? Assim, essa questão da cultura de povo, né, de país, diferença não, absolutamente não. Aonde não é nenhum conflito, mas onde me pegou assim foi a cultura de gestão mesmo. Porque a gente como dono, né, de um negócio, eu sou 2ª geração, mas eu sou dono, além de tocar o negócio. Tu acha que tu faz o teu jeito? Que tu tem o direito o direito e o toque especial de fazer do teu jeito. Quando essa empresa, com todos esses predicados que a gente já falou, não só delas, mas de todos os outros setores que ela trabalhou, vem e analisando o teu processo, o teu negócio, fala, não, o jeito para vocês fazerem certo é isso aqui, não sou eu que estou falando, eu só estou analisando de vocês estão aplicando a metodologia, as técnicas. Ou seja, se o dono quiser dar uma pinceladinha, uma pintada de vez em quando diferente, ele atrapalha aquele processo de eficiência. Então, para mim, foi um ensino assim, de falar, opa, peraí, projeto então que eu posso, se não nosso negócio é muito difícil no Brasil, né? Porque, como incorporação e construção, porque além do teu desenvolvimento do teu projeto, que é uma coisa interna, do produto, que tu controla, tu tem uma questão de aprovativa, né? Tu tem a questão dos órgãos ambientais, públicos, que não são, né, as coisas mais eficientes do mundo, né? Então, assim, tu fica meio que à mercê e que cada cidade é de um jeito. Aprovar em Joinville é de um jeito, Porto Alegre é do outro, Pissarras é do outro, Curitiba é do outro, São Paulo do outro. Tempo, exigências, recuo, zoneamento, tudo diferente. Então a gente tem uma indústria que tem que se adaptar a cada cidade, pelo menos, né? E a cada terreno. Então, uma mexidinha por olho de dono em alguma coisa no projeto, pode levar a tua eficiência tão lá para frente, digo em relação a tempo, né? Aqui de gestão de tempo. Lá para frente falou, opa, peraí, como é que eu sou mais assertivo nisso? Então tem uma hora que tu fala assim, não, deixa eu entrar, ser humilde e entrar embaixo desse guarda-chuva da própria gestão e da própria metodologia em prol do bem-estar e do resultado da empresa. Eu acho que tem esse exercício do desapego, né? De você delegar e abrir mão de um total controle. Senão tu fica um perfeccionista, né? Que pode ficar mexendo num projeto 4 anos. Quando 4 anos talvez você já poderia estar entregando aquele empreendimento. Eu admiro porque
eu não sei, mas eu acredito que a Porsche com o Grupo Estrutura foi a primeira aparição dessa conexão entre Porsche e Grupo Estrutura foi no Brasil, essa com a construção civil, ou tiveram outros exemplos? Não, aqui no Brasil eles têm Cirela, então, Plaenge, que é a terceira maior construtora, Cirela, né? O alto padrão é a primeira. Plaenge super eficiente de produção, né? Eles têm um método muito bom, que usava inclusive a Porsche Consulting só para consultoria, não como marca, porque quando a gente mirou, né? Outra coisa que a gente estuda há muito tempo, analisa, já era para ter tido com outra marca, é o hoje muito conhecido Branded Real Estate, é trazer marca de luxo para assinar teu empreendimento. Então, né, agora com a Porsche recentemente, era inicialmente a assinatura, mas tinha toda a questão da consultoria que vinha para trás, que foi que levou muito mais tempo para a gente fechar. Entendi. Né, para entender o impacto no nosso negócio, uma régua muito alta de aprovação, né, como estou falando, é Cirela aqui no Brasil, Plaenge, a gente e uma incorporadora de Goiânia. Então tem 4 incorporadoras no Brasil que tem Porsche Consulting. E uma questão que me veio na cabeça é, quando eles veem o produto que você quer lançar, eles dão palpites, eles querem alterar, existe essa vontade? Ou... Então, é assim, para a nossa audiência entender bem o que é Porsche. Fala Porsche, a primeira coisa que tu lembra é o cavalinho e o 911, o carro. Né? A marca da Porsche lá, o cavalinho, o 911, hoje tem Macan, tem Panamera, tem Taycan elétrico, tem Cayenne, ficou uma família grande. Mas na memória tá o carro e o cavalinho. Essa é a empresa mãe. Dela hoje tem a Porsche Design, que tem, por exemplo... roupas, relógio... Faz roupa, relógio, isso aí. Mochilas... É um estúdio de design, como o Decoma é um estúdio de design. Sim. Que tem no imobiliário o Porsche Design Towers em Miami, que é uma grande referência. Grande referência. Né? Que a marca, inclusive, para as Américas é licenciada para esse incorporador lá de Miami, que é o Gil Deezer, da Deezer, que desenvolveu o elevador que leva os carros. Aquilo é um troço fantástico. Aquela é Porsche Design. Porém, ela faz design de fachada, basicamente, um pouco de interiores, parecido com o que Pininfarina faz, ou seja, ela entra naquele tipo de produto. O método construtivo, todo o resto é da incorporadora, não se mete nisso, ou seja, ela é uma empresa que bota o design de fachada e de interiores. A Porsche, daí tem a Studio FH Porsche, que também faz algumas coisas de produto, e daí tem a Porsche Consulting, que é onde está o know-how, né, o conhecimento dessa eficiência produtiva e financeira do método que eles acabaram tendo deles próprios e que leva para alguns setores da economia, entre eles a construção civil. Então a Porsche Consulting, quando entra na consultoria conosco, ela não interfere no meu uso de material, na minha escolha do material, ela não interfere na minha arquitetura. Eles entendem que, assim, não, teu negócio é uma incorporadora brasileira, que tem uma cultura brasileira, que tem uma influência arquitetônica brasileira, que tem um trade, né? Tem o setor da indústria da construção civil, de materiais, de fornecedores, é totalmente diferente da Europa, que é totalmente diferente dos Estados Unidos, então não adianta eu vir com um negócio engessado que deu certo numa empresa da Alemanha ou da França e trazer para cá. Não, a gente respeita, entende isso e entra no teu processo. E entra na tua cultura, para daí sim, com o teu processo, com a tua cultura, trazer a metodologia, aplicar a metodologia que traga essa eficiência prometida, né, pelo método deles, que é economia, velocidade de construção e ambiente de trabalho, que para a gente, sobretudo em Santa Catarina, é muito importante porque eles usam imagens de comparação, assim, de referência de uma obra antes de Porsche Consulting e depois. Aquela coisa cinza, né, de garagem, sabe? O almoxerifado com tapume de madeirite, o chão cinza, iluminação ruim, né? O teu negócio é essa ligação entre móvel e iluminação, né? E daí ele mostra a entrada, não parece que tu tá numa obra, parece que tu tá numa... Eu brinco, uma mistura entre laboratório de tecnologia, hospital e um ambiente que tu olha e fala, pô, aqui seria bom trabalhar. Porque, além disso, do ambiente visual, tem todo um estudo de fluxo de material e de pessoas. Então, o meu peão lá na ponta, o que está acontecendo com ele, além desse bem-estar que, né, pega todos os sentidos dele enquanto ele trabalha todo dia ali, pesado naquilo, está ajudando ele também a eficiência, por onde vem material, por onde ele pega, onde leva, igualzinho em fábrica, com aquele negócio pintado, para ele
estudado aquilo, né? Para ele ter a melhor eficiência de energia, de gasto de energia dele e de trabalho naquilo ali. Então, assim, para gente que, né, lá no Santa Catarina, sobretudo, tem um pleno emprego, tem uma concorrência muito grande, eu sei que isso vai ser, além de todo esse impacto da gestão, da nossa gestão do conhecimento da Porsche, mas ali eu sei que é um negócio que depois dessa nossa primeira obra, que na verdade já é a segunda, corre e o cara fala, pô, eu quero trabalhar no ambiente daquele lado, sabe? Claro. Impacto assim. E uma reflexão, com tantos anos, né, décadas, né, que são 5 décadas, né, que o Grupo Estrutura está aí no Brasil evoluindo. Na tua opinião, nos últimos 10 anos, o que mais aconteceu de evolução? Vamos falar da parte civil mesmo. Existiu, na tua opinião, nos últimos 10, 15 anos, aonde mais nós tivemos uma evolução na parte civil? O Gartner tem naquelas análises de setores dele, tem um negócio muito interessante, que diz que a construção civil, ela só é mais inovadora do que o setor de caça e pesca. E daí tu fala, pô... Eu nunca estudei o setor de caça e pesca. E não pode. E é um setor que não pode ser muito inovador, senão tu acaba com a fauna, né, cara? Com a flora do mundo e tal. Então, assim, e olha que isso é baseado nos estudos dos Estados Unidos. Ou seja, a nossa indústria da construção aqui, ela é muito menos inovadora e muito menos produtiva do que as de fora, Europa e Estados Unidos. Por quê? A maneira com que a nossa matriz ficou feita, ela foi baseada em concreto armado, né? Aço, cimento, tijolo de olaria. Então, para quem vê uma especialização das construções fora, que toda a indústria e a distribuição está preparada para aquilo, né? Especialização primeiro de mão de obra, né? De marceneiro, cara vai no Home Depot e compra tudo certinho, já está tudo nas medidas certas, ou seja, tu não tem muita refação dentro das obras fora. Aqui a gente tem muito. E estamos falando de 3 indústrias super fortes no país, né? Aço, sem dúvida nenhuma. Aço, concreto e mais regionalizadas, mas tem blocos, tem tijolo, está dentro da cultura de como construir no Brasil. Esse é o grande desafio, né? Então, o que veio de lá para cá? Pré-moldado, né? Tanto a parte estrutural quanto de fechamento. Primeiro, isso, um impacto grande em galpão logístico, indústria, centros comerciais. Agora a gente já vê isso vindo com muito mais força para os edifícios, independente de serem residenciais ou comerciais. Off-site, começando, né? Já tem algumas indústrias de off-site, né? O off-site se constrói os módulos ou casas inteiras, né, dentro de uma indústria e só transporta e encaixa, ou seja, aí tu tem uma indústria mesmo, que está coberto, tu tem produtividade, tu tem linha de produção diferente, né? Acho que o Justus e, né, o Steel Corp lá, a empresa dele, o pessoal que está com ele, Daniel na frente, está fazendo um baita serviço por isso no Brasil, né? É algo que, assim, vai ter impacto mesmo, e tem toda a cadeia, né? Tem da casinha pequena, do Minha Casa Minha Vida, da ajuda humanitária na enchente do Rio Grande do Sul, até casa de alto padrão, prédios, hotéis. Então, assim, a gente ainda está engatinhando, Daniel, assim, na melhoria da tecnologia construtiva no país, né? Eu sonho com o dia de que a gente vai levantar um prédio, em vez de 40, como o Oceana, que é com a Porsche, em 48 meses, com eles talvez a gente vá para 42, 38, em 20, porque a estrutura pode ser toda pré-moldada, né? Então não tem que ficar esperando desformar, curar, para sair, para ir para outras lajes e tal. Toda uma estrutura pré-moldada com painéis off-site encaixados, colocados, ou cubos inteiros, módulos que entram inteiros fazendo. Acho que vou ver, tá? No meu tempo de vida ainda. Parece distante. Tem um pessoal lá de Santa Catarina, Brasil ao Cubo, em Tubarão, que está fazendo um trabalho assim, sai prédio inteiro pronto. Impressos? Ou não? Em 3D? Não. Usando aço, Gerdau, acho que é até sócia deles. Então, assim, a gente tem muitos bons empreendedores. Curitiba, Tec Verde, né? Já pivotou, já está em outra onda. Então, assim, a gente tem empreendedores muito bons, muito sagazes no Brasil que querem fazer essa melhoria. Em algum momento, tudo isso vai disruptar de uma maneira que vire escala que corporadores, consultores precisam. Mas então, podemos até dizer que a grande evolução que nós tivemos nos últimos 15 anos aconteceu nos interiores.
em termos de desenvolvimento de materiais, fechamentos, forros, esquadrias, talvez, que isso, talvez pelo fato de termos indústrias locais no Brasil com grande influência, referência daquilo que existe nos Estados Unidos ou na Europa, recebem, talvez até por uma agilidade mais simples de você absorver essa tecnologia em maquinário, porque daí você compra uma máquina na Alemanha, na traz Itália, para cá, na Itália, e monta e começa a produzir aquela esquadria que os caras têm lá há anos, né? E isso acaba tendo até um acesso mais visual para o cliente, porque eu imagino, né, que o cliente gostaria, talvez, que a parede dele tivesse sido construída com um bloco específico, inovador, mas no fundo ele não toca aquele bloco. Não. Ele toca o revestimento da parede, o teto, aquilo que ele acessa, né, com a mão. Esse é o outro negócio, né? A percepção de qualidade do cliente final, ele está em acabamento, né? Ele está em isso aqui. O que está por trás ele não sabe. E diferente de um produto como um carro, que tu sente a tecnologia, tu vê a performance, tu vê a resposta, é diferente o uso, ou um computador, ou um relógio, seja um relógio digital, um relógio de horologia, né, de analógico, é diferente, tu não vê a performance, né? Tu vê a performance justamente onde tu tá vendo, tá vazando, tá entrando água pela minha esquadria. Hoje a qualidade das esquadrias, a estanqueidade é um troço absurdo. A eficiência térmica dentro do meu apartamento melhorou e muito, melhorou, mas também tu disfarça a eficiência térmica com o uso do ar-condicionado, né? Então, assim, tem algumas coisas. Eu acho que a gente evoluiu muito como produto no Brasil. Produto, sim, daí tô falando produto, esse negócio, o como morar, isso a gente ou usar, né? Isso a gente é mais dinâmico e mais rápido. Nos Estados Unidos eu acho que é muito menos, inclusive, muito menos. Muito menos. Eu acho que a onda lá foi diferente, sabe? Ela já é um produto muito parecido de 40 anos atrás. Talvez porque é mais bem resolvido, né, do que o nosso. É impressionante. Aqui, eu morei 7 anos nos Estados Unidos, né? Fiz mestrado lá e daí tu compara, né? Estilo de vida, né? Estilo de vida em relação ao produto imobiliário. Nos Estados Unidos eu fui em alguns apartamentos e casas milionárias que não tem um luminotécnico no teto. Para começar, porque não tem nem ponto de... Alguns não tem nem ponto de luz no teto, aquele negócio Usam um plafond para cima, é um abajur. Um né? abajur. Daí eu falei, poxa, peraí, não tem móvel sob medida também. E daí tu vai no Minha Casa Minha Vida aqui de 300 mil, o cara fez um trabalho de gesso, fez um luminotécnico, desce sob medida, ele deixa mais do que o Minha Casa Minha Vida dentro, porque é cultural. Né? Então, assim, o produto em contrapartida, né? E daí tu ainda chega lá em alguns desses apartamentos e era super simples, um sofá, na época no rackzinho para botar a TV em cima, uma mesa simples, às vezes é um casal só, então assim, 4 cadeiras, 2 cadeiras, e a cama box deles no quarto. Eu falei, cara, nem um quadrinho na parede, nada. Que estranho. Talvez seja uma percepção de luxo, né? O que é luxo para cada um. Mas é isso que eu quero comparar, né? Ainda não é uma questão pessoal, é uma questão de mercado, de escala. Por quê? Aquele cara, para entrar naquele imóvel que ele comprou, ele botou a economia dele. Então, assim, e o que realmente precisa para ele entrar é isso que eu falei: o sofá, o rack com a TV, a cama e uma mesa. Por quê? A cozinha ele entrega completa. Em todo produto americano novo, desde, sei lá, 1970 e pouco, a cozinha está pronta, inclusive com a geladeira. Embutida que você não sabe onde está. Tá lá. O banheiro está completinho. O closet pode até ser simples, aqueles negócios de aramado, claro, mas está pensado e está ali. O cara não sai gastando com armário, com ar-condicionado, com duto, está tudo pronto. Ele de fato só precisa daquilo. Então é isso que eu estou falando. A evolução lá parece que é menor, mas porque foi um produto muito mais pensado há 40 anos. O mercado se adaptou rápido. Que eu acho, e no Brasil nunca foi, ter tudo isso, entregar tudo isso, nunca aconteceu. Agora eu vou falar uma dica que, se tiver incorporador ouvindo aqui a nossa conversa, depois me procura lá para mandar um vinho, uma caixa de vinho presente, porque a grande jogada que vai acontecer no Brasil agora, com essa reforma tributária,
que a gente, como incorporador e consultora, tem que aumentar muito, lançar custos novos para poder ter o diferimento na frente do imposto. Ou seja, agora é a hora do incorporador olhar para o produto dele para colocar no mercado, e no começo isso ainda vai ser um diferencial, né? Falar, estou entregando a cozinha completa, estou entregando já com ar-condicionado, estou entregando aquilo. Mas na verdade é olhar para a tua gestão, tu está olhando para o teu tributário, para botar aquele custo na frente e ser diferido lá. Então, eu acho que no Brasil é uma coisa que está sendo muito menos de comportamento e mercado em si, muito mais vai ser uma defesa do teu próprio lucro, da tua própria margem, em deixar um produto muito mais bem acabado, preparado, e o cara poder mudar com pouquíssimo móvel ou um apartamento inteiro decorado, que tu também vai diferir custo. E você, como grupo estrutura, já está se movimentando nesse sentido? Os próximos projetos, existe já uma intenção de oferecer uma solução quase pronta ou com... A gente já fez, inclusive, né? A gente testou o mercado um tempo atrás, entregando apartamentos de alto padrão e luxo 100% decorados. Alguns a gente fez junto. Teve um, inclusive, que a gente estava limpando lá no último dia para entregar, porque tinha uma data, lembra? Foi uma experiência muito legal. Das melhores experiências, inclusive, que eu tive. Fica na memória até hoje. Eu lembro mercado, da cena. Você lembra da cena, né? Eu não sei o número de pessoas que estavam naquele apartamento e tudo acontecendo. Mas foi das melhores experiências que eu tive no mercado imobiliário, porque a gente viu a dona tendo uma experiência de, assim, emoção. Wow effect, emoção com wow effect. Fala assim, meu Deus, eu nunca achei que isso ia ser assim, melhor do que o 3D, eu não me incomodei com nada. Eu lembro até a frase que ela falou, não mereço isso. Né, ouvir de uma pessoa tão produtiva, bem realizada, bem sucedida falar isso, cara, aquele foi um... E daí aquela virada ali me deu, falei, cara, será que eu consigo repetir, né, esse wow effect, essa experiência para muitos outros? Então a gente fez vários, né, alguma escala, né, a gente tinha um produto que tinha 264 unidades de alto padrão, lá em Pissarras, o Almari, a gente fez muitos ali. Ali a gente também viu que nem todos tu consegue o wow effect, porque tem a questão daí de fazer isso em escala, né, da produtividade. Então a gente fez assim como teste e como diferencial de decisão de compra, não era alguma coisa que a gente ganhava, né, dinheiro ou muito, né, era muito mais um serviço, né, e um diferencial para o cliente, mas a gente viu que dá. E depois a gente evoluiu para o produto Sync, né, que é a nossa linha de short stay, que daí tu é obrigado a fazer. Aí é obrigado. Daí tu é obrigado, porque que nem no hotel, a solução tem que estar pronta. Então no dia que tu abre o empreendimento lá, vai ter 20% de taxa de ocupação, 30, 40, 50, o que for, tu tem que estar com tudo pronto, funcionando. Mas não tem essa personalização do cliente, né? É um projeto que é nosso, né? Da gestora da Sync, não é do grupo estrutura. Mas existe uma pesquisa, uma harmonia que aquilo, a partir do momento que o cliente entende a proposta, ele se apaixona por aquilo e compra o pacote. Isso. E esse cliente é o cliente investidor que eu estava falando antes no começo. Okay. Ele não é o cliente que usa o produto, ele está comprando uma solução de investimento imobiliário. Então, para aderir ao pool e ter esta renda, né, melhor, porque a gente tem várias... Em relação à gestão, a gente tem vários diferenciais do que deixar em qualquer gestor ali de short stay. Ele tem que, obviamente, fazer o nosso padrão, né? Para aderir ao pool, ele tem que aderir ao padrão de imobiliário e enxoval e tudo. Então, assim, isso a gente faz em série, 60, 80 apartamentos de uma vez, né? Que nem um hotel. Claro. Né? Que nem um hotel. Então, assim, a gente está à frente como incorporadora, né? Do que eu estou falando que vai acontecer agora, que essa reforma tributária vai impactar o mercado de maneira a gente melhorar muito a entrega do produto mais completo, mais full, assim, sabe? Mais turnkey. E conta um pouquinho, claro, você já me falou sobre o Sync, mas resume um pouquinho a ideia desse empreendimento, porque eu acho tão bacana e eu queria muito que as pessoas também entendessem essa proposta inovadora de vocês. Conta de novo aí como é que funcionou. O Sync começou, né, novamente, nesse nosso viés de inovação. Então, ouvindo clientes que queriam comprar apartamento no litoral de Santa Catarina, mas que ia usar 30 dias, 40 dias. O cara lá de Cascavel, de Maringá, do Mato Grosso. Uhum. E daí ele fala, pô, mas você não tem uma solução aí para eu botar isso numa renda, né? Então, começou assim. Depois, entendendo que alguns que mudam, que vão aposentar, e que não tem, né, uma super capacidade de investimento, mas tem o suficiente para viver aquele sonho de aposentar e ir para a praia, falou, poxa, mas eu estou comprando um apartamento maior do que eu preciso.
porque é eu e a minha esposa. E vem um filho de vez em quando, ou seja, eles morariam num quarto e sala, ou num 2 suítes, mas acaba comprando um 3, comprando um 2. E daí a gente desenvolveu uma planta, né, que ela foi considerada a planta mais inovadora do país, que é um double suite, é um 2 suítes, que tem uma tecnologia inovadora de layout. A tecnologia está em tudo, né? O layout é uma tecnologia que a gente fez diferente, o layout, mais uma inteligência de 3 portas com fechaduras inteligentes, que de acordo com a demanda de locação daquele produto, seja um quarto de hotel, ou uma família usando o apartamento inteiro, ou uma família usando só uma suíte, a sala e uma cozinha, eu consigo ter 2 rendas ao mesmo tempo. Ou uma família morando em parte do apartamento e ganhando renda com a outra suíte que está sendo locada e não se percebe isso no uso, né? Tu tem toda a privacidade, mas na hora que o tal filho veio lá à distância, ela tira do pool e usa o apartamento como inteiro. Então, esse primeiro produto foi em Pissarro, um sucesso. Demorou um tempo para a gente introduzir, né, uma inovação dessa, tanto para o nosso trade de venda, que são os corretores, como para os próprios investidores. E daí, quando passou, cara, daí foi um sucesso. Isso é uma nova vertical case. É um case novo. É um case novo. Que não existia antes. Foi um pensamento de... Vamos lá. Já tem no Brasil bastante coisa em relação a short stay, né, de colocar os estúdios num pool de locação. Lógico, isso tem bastante tempo. E foi bom a gente não ter entrado nessa primeira onda, porque a gente conseguiu, à distância, ver os gaps do que estava acontecendo para todo mundo, seja para o investidor, que compra a unidade que é a renda, seja para o usuário desse produto. Então, assim, com percepção, né, e análise de mercado, a gente foi melhorando o produto, não só a planta, mas o uso do prédio inteiro, para conseguir ter uma baita experiência para o usuário, que é quem bota o dinheiro no bolso do investidor. Então, com isso, hoje é uma linha de produto importante na incorporadora, que além de ser uma linha de produto importante, que é rápido a gente fazer o projeto, porque ele é adaptado ao que eu falei, cada cidade, cada terreno, eu não fico lá pensando, né, com a nossa equipe de produto, arquiteto, o que colocar aqui, a gente sabe, e muito embasado, Daniel, em dados reais, a gente consegue olhar para aquele mercado e ver quantas unidades tem de estúdio, 1 quarto, 2 quartos, naquele mercado, sendo locados a que preço e com que taxa de ocupação e quanto aquilo dá de receita anual. Então, mas você consegue mostrar isso para o investidor? Já consegue mostrar isso para o investidor. Esse cálculo estruturado. Pouquíssimas cidades do Brasil a gente não consegue ter essa análise. Primeiro o acontecimento foi em Pissarras, depois o próximo foi em Joinville, que já aconteceu. O Pissarras está entregando agora início do ano que vem a construção. Joinville já lançou, todo vendido. Joinville, mais de 50 e poucos % vendido, começou agora a construção. A gente tem Porto Alegre, 2 projetos. Curitiba, 1 projeto, mas 2 torres bem grandes. Um deve ser multifamily, que é construir junto com o Family Office, fundo de investimento, grandes investidores, o prédio para locação, mas daí a locação é anual, aquele cara que não consegue comprar mais o apartamento, que é um classe média, média baixa, quer morar bem no negócio novo, mora de aluguel e não consegue ter economia suficiente para pagar a entrada da planta, a mensalidade da planta e continuar pagando o aluguel dele. Então, assim, que é outra coisa que já aconteceu nos Estados Unidos e na Europa. Os Estados Unidos é gigantesco esse mercado e está vindo para o Brasil. A gente estuda há bastante tempo. Então ali é uma torre de multifamily e uma torre de short stay. E daí a gente tem Barra Velha, Penha, então os mercados que a gente tem hoje, os projetos Joinville, Barra Velha, Penha, Pissarras, Porto Alegre, Curitiba, tem um projeto grande de desenvolvimento em Gramado. E daí a gente está fazendo uma corrida pelas cidades de interior antes de vir para capitais. Então, em breve, a gente vai ter uma rede grande de sync. Bom para o investidor, bom para o usuário, que vai ter várias vantagens para ele, sempre na nossa rede, porque vai ter uma experiência melhor do que qualquer short stay diferente. Assim. Então, bem pensado o produto, que também tem uma questão de mobilidade, né, de ter ele tudo resolvido para o cara que está o usuário, que precisa. E você acredita que isso seja um modelo que vai se expandir e vai ficar dessa dimensão? Ou você acredita que Porque existe uma busca de locação, né, de pequenos períodos em grandes cidades, grandes capitais, né, que tem um turismo de negócios, um turismo mesmo. Mas você acha que isso é uma expansão, que isso vai acontecer
Porque muitas vezes você já observa pessoas que moram em casas e acabam alugando né, uma parte da casa. Que na verdade uma edícula. É uma releitura, só que muito mais profissionalizada dessa ideia. Mas você acha que isso é uma vertente que vai se expandir? Eu te respondo assim, ó, quantos hotéis tu tem conhecimento que estão em construção no Brasil? Não. Quase nenhum. Então, por quê? Carrega um custo operacional e de marketing que não faz sentido. Então, assim, já existe uma adaptação do que são os novos hotéis, que é esse produto short stay, não somente o meu, próprio todos. Airbnb é uma prova disso. A plataforma Airbnb, como eu te falei, a gente tem um software que a gente analisa todas essas coisas da cidade, inclusive qual é a contribuição de cada plataforma, Airbnb, Booking.com, Hotels.com, VRBO, várias plataformas para a taxa de ocupação. O Airbnb é responsável por 90%. 90% no Brasil, nessas cidades, que varia um pouquinho de uma cidade, mas assim, 80% alto, 90% é o Airbnb, ou seja, uma tecnologia, né, entrou tão bem no mercado que hoje as pessoas ou botam o seu quarto, a sua edícula, seu apartamentinho que era só patrimônio nisso e vende uma renda, como foi uma forma de lançar prédios para investidores que acaba fazendo à frente dos hotéis. Eu uso esse exemplo, Daniel. Veio muito para São Paulo e para Alphaville. Tinha um hotel de minha preferência aqui em São Paulo, que eu sempre ficava. Deve fazer 4 anos que eu não fico mais nesse hotel. O mesmo hotel, da mesma rede, tem um grande em Alphaville, que era a minha preferência, eu ficava. Faz 3 anos que eu não fico nesse hotel. Por quê? Não porque ele é ruim, porque qual era o meu comportamento, Marconi, usuário? Ou quando eu via no computador, ou no telefone, ou mandava minha secretária ver, tô indo para lá, tal dia, viu? Seu Marconi, não tem, tá tomado, não tem. Ou a diária, que sei lá, se eu pagava R$400, estava 800. E daí eu falei, então vamos ver outra coisa. Faz esse tempo naturalmente. Daí eu falei, poxa, então, o que está acontecendo em São Paulo? Tava tomado os hotéis. Daí tu se obrigava naquela época a ficar no Airbnb. E eu acabei ficando bastante com muito gosto, devo ter mais de, 300 diárias de Airbnb, por pesquisa, né? Por analisar como era o funcionamento, que eu já estava desenvolvendo o produto. Hoje, se tu tirar o Airbnb e as incorporações de estúdio ou apartamentos que foram se adaptando, tirar isso, essa inovação do mercado, a gente teria um apagão de negócios e economia no país, Daniel. Porque o hotel está lotado. Tudo bem, Marconi, não, mas daí fariam mais hotéis. Faria, mas não faria na mesma velocidade exatamente. E com a mesma entrega, com a mesma oferta que são essas incorporações. Ou seja, já se adaptou. O short stay ele é um produto que fala uma linguagem de investidor para o resto da vida, que facilitou, ele democratizou o investidor no mercado imobiliário, que não somente é o desejo de quase qualquer um que está vivo e respirando, pensando em aposentadoria, em renda futura, em patrimônio, em geração de riqueza para filhos, né? Porque se perpetua contra todas as oscilações de inflação ou de mudanças de câmbio. Ou seja, o mercado imobiliário é um mercado milenar que a gente sabe que tem valor. Só que caro para muita gente. Lógico. Quando tu vem para um estúdio de 19 metros, de 21, 23, tu deixou ele mais democrático. Quando tu faz ainda cotas, tu deixou mais ainda. Quando tu faz fundos de investimento, que é outro negócio que vai mudar completamente o impacto dessa reforma tributária, vai ter fundo de investimento específico para esses rentistas, né, investidores que compram para renda, porque se eles não fizerem isso, não participarem do nosso fundo e colocar o imóvel dele junto ali, ele tem quase que 40% de imposto na receita bruta da alocação dele. Então, assim, tem muita coisa acontecendo que mostra que short stay, sim, ele continua sendo um grande investimento, ele continua como uma grande demanda, mesmo porque agora tu vai adicionando outros usos, que é o quê? Tem gente que vai morar a vida inteira em 21 metros quadrados, 23, porque não vai casar, porque aquilo ali tá bom, porque não tem condição de pagar um 48, 52, 60, 70 metros. Mas é uma adaptação. Adaptação. Eu acredito que existem outras nacionalidades do mundo, se você pegar Tóquio, Japão, eles têm uma cultura já de espaços menores, e aí a criatividade tem que falar mais alto.
né? Quando você vê pequenos espaços, pequenas casas no Japão que têm diferentes usos e aquilo se torna funções diferentes no dia a dia, acho que é um exercício. Nós morávamos em uma casa grande, depois passamos por um período num apartamento menor e você se redescobre, né? Sim, como pessoa. Porque você se redescobre porque você fala, não, eu realmente não preciso de tudo isso, eu posso viver bem e aquilo se torna agradável, aconchegante como casa. Eu fico muito feliz de saber desse movimento que você comentou sobre... Eu não tinha pensado ainda o quanto o Airbnb ou outras plataformas responderam de forma positiva a uma demanda de mercado crescente que não seria possível ser nutrida, suprida com construções de hotéis. E eu acho que tem outra coisa, que o uso do Airbnb, ele torna ainda mais um sentimento de casa, de você viver o local, de você sentir um pouco mais a cultura. É como é a cozinha, quando, né, exemplo, você vai para Suíça, vai passar uns dias lá na montanha, sim. Você percebe a cozinha, como eles constroem, não existe tampo de pedra, tampo de madeira, ou seja, Tu tem uma outra experiência, né? Tu pode ficar no Sheraton, que vai ser igual no mundo inteiro, tu tá lá no Sheraton, na Suíça, ou tu pode ir para um chalé, né? Numa casa, e tu vai ter aquela experiência diferente, local. Então, eu acho que o Airbnb como plataforma, ele permite tudo isso, né? Tanto a tua experiência única, diferente, eles estão até se posicionando isso agora com experiência, como esse negócio da escala, do giro. Não, cara, eu só tô vindo aqui para bater o corpo na cama, tomar um banho, não precisa ter amenities, não precisa ter serviço de quarto, não precisa ter nada, porque tem lá embaixo um vending machine, um mercadinho, esses minimarcos, com o que eu quero. Se eu quero fazer um negócio rápido, bota aqui no micro-ondas, bota na geladeira e tchau, fui embora. Ou seja, o hotel rápido, né, também. Claro que também pode ser o hotel mais prolongado, com um pouco de serviço. Então, assim, a tecnologia, né, das plataformas permitem esses dois tipos de uso. E a adaptação do produto, né, seja ele de escala, como a gente faz em corporação, também permite os dois tipos de uso, mas trouxe para o jogo o cara que tem uma casinha, um apartamentinho, a casa na árvore, o que for. Demais essa conversa com o Marconi, né, o quanto nós aprendemos com a história do Grupo Estrutura e dele, né, essa vivência que ele teve em Nova York e esses insights, né, o que ele pensa de inovação para o mercado da construção e da vida, como ela vai acontecendo e vai se desenvolvendo. Muito obrigado, Marconi, foi um prazer receber você aqui e espero receber mais vezes. Foi um prazer, vamos pro episódio 2 daqui a pouco, daqui a um ano a gente volta a ver o que mudou no mercado aí nesse período. Fique aqui conectado com a gente, em breve mais novidades e mais uma vez obrigado, Marconi. Valeu. Valeu.